Olá, estamos aqui novamente com Peter Scheuer, começando o ano de 2024. E nesse período que a gente está começando, nesses meses de janeiro, fevereiro e março, são muito importantes aqui para a nossa questão, principalmente do enchimento de grão de soja e da concretização da nossa safra. Peter, o que a gente pode falar desse resto de janeiro e fevereiro? O que dá para a gente contextualizar do clima? Vamos ter uma safra boa de soja aqui? O que você pode colocar aqui na nossa região sul aqui? Então, Luiz Henrique, a tendência é que janeiro ele seja um mês mais seco. Ele é um mês que não tem muita chuva, a chuva é pouco volumosa, principalmente nos setores mais do oeste, meio oeste, norte do Rio Grande do Sul, sudoeste, oeste, norte do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul. Então essas áreas, o tempo ele fica mais seco, ou seja, vai ter chuva, mas ela não supre a média climatológica. Então, chuvas próximas ou abaixo da média. Por que eu digo próximas? Porque tem alguns locais que tem aquela incidência de temporais de verão que muitas vezes passa numa região, provoca 40, 50 milímetros, depois de algum tempo passa, provoca essa mesma quantidade, então um outro ponto até fica próxima da média, mas tem algumas áreas que fica, quase todas, não suprem a média, são volumes irregulares. O centro-leste de Santa Catarina, até a chuva está ok, ela vai ficar próxima da média, mas o oeste da região sul do Brasil como um todo são chuvas irregulares, são chuvas que provavelmente mais para frente já está começando a fazer falta. O mês de fevereiro também é um mês que tende a ficar abaixo da média em relação à precipitação, próximo abaixo da média, até um outro ponto pode até ficar próximo, mas a maior parte das cidades tende a ficar abaixo da média climatológica. Temperatura próxima ou acima da média, maior parte vai ficar acima da média. As massas de ar seco e aquecidas, elas até acabam predominando. Lá, de vez em quando, a gente até pode ter algum sistema transiente, uma frente fria, que traga chuva e queda na temperatura, mas essa queda da temperatura ainda não é representativa. Aí, março já fica próxima ou acima da média. A chuva já começa a ter um pouco mais de incidência. Vai ficar parecido assim com dezembro, próximo acima da média. Lembrando que a gente ainda está com o El Niño. O El Niño ele já não tem mais interação atmosfera, ele está só no oceano, mas ele já está se convertendo numa neutralidade. Provavelmente que na segunda quinzena de fevereiro a gente já vai estar com uma neutralidade e março a gente já vai estar com laninha. Então você vê uma mudança efetiva radical na questão climática e você vê isso também concentrado na nossa região ou todo o país que você vê mais ou menos nessa mesma linha que você colocou para o nosso clima aqui? Então, esse laninha que eu estou dizendo, ele vai estar no oceano. A mesma coisa que o ano passado. Então, o que acontece? Vai começar a resfriar o oceano a partir agora dessa segunda quinzena de fevereiro. A gente entra numa neutralidade no Oceano Pacífico, só apenas no Oceano Pacífico. Aí, no decorrer do mês de abril e maio, a chuva ela fica acima da média. Dá um time, né? O mês de janeiro e fevereiro mais seco, março próximo da média, abril e maio acima da média, tudo em relação à chuva. E provavelmente que a gente já vai estar com laninha atuando aqui na região sul do Brasil em junho, julho, agosto. Então, o laninha é por causa que tem aquela fase interação oceano-atmosfera. Por enquanto é interação oceano. Oficialmente a gente vai estar com laninha em março, no oceano. Só que demora um tempo, primeiro resfria a água através dos ventos alísios, daí demora um mês e meio para a atmosfera começar a responder esse resfriamento. Então isso provavelmente vai ser no final de maio, junho. Aí a gente já começa a ter mais seca aqui. Então, abril e maio chuva e depois começa a secar mesmo. E daí você, nessa questão de mais seca, é mais frio? Sim, sim. Enquanto o verão ele é mais quente e definido e um pouco mais seco, o inverno ele provavelmente vai ser frio. E assim, a gente vai ter frio precoce. Provavelmente que no mês de março, segunda quinzena de março já começa aos poucos a ter um friozinho fora de época, final de março. Eu diria assim, amenização das temperaturas, ainda não é frio rígido. A segunda quinzena de abril para maio, a gente já pode ter as primeiras geadas de baixada, que são aquelas geadas agronômicas ou geada de relva.
Então essas culturas mais sensíveis, quem for fazer, sei lá, ali no final de, sei lá, abril, quem vai fazer, sei lá, uma safrinha de feijão, algo do tipo, por uma cultura mais sensível, pode ser que já pegue alguma geada. Nas baixadas, principalmente nas baixadas, no alto ainda não. Mas, Peter, a gente está falando de uma mudança radical no processo. Uhum. Aqui você, digamos assim, pode contextualizar essa questão dessas mudanças tão rápidas. O globo está se transformando, o globo está... O que vem acontecendo, uma coisa assim, eu não sei se é fácil de explicar isso, mas o que se pode Sim. contextualizar com relação a essa mudança tão drástica do que a gente estava... A gente estava chorando por causa de chuva em novembro, dezembro deu uma aliviada e em janeiro, fevereiro a gente já está chorando porque está faltando um pouco de chuva. Por que você... Como é que você pode contextualizar isso, Peter? Então, é pela intensidade desse El Ninho. Nos históricos, quando um El Ninho ele é muito forte, não necessariamente, tá? Mas grande parte das vezes, quando a gente tem um extremo muito intenso, esse aqui foi um El Ninho muito forte. Ele foi um El Ninho que castigou a região sul do Brasil com excesso de chuva, tornados, vendavais, enchentes, principalmente excesso da chuva, que foi o que mais chamou a atenção. Então, outubro, novembro, setembro, outubro, novembro, mais tardar, início de dezembro, a gente teve excesso de chuva. Isso, num curto espaço de tempo, quebrou muitos recordes em relação ao volume de chuva. Agora, a atmosfera ela vai tentar fazer meio que o oposto. Ela vai começar, ela tenta, de uma certa forma, buscar o equilíbrio. Então, de um extremo muito positivo de chuva, ela vai começar a entrar numa neutralidade, com episódios de chuvas num curto espaço de tempo, que seria abril e maio, e depois ela seca de novo. Por isso que esse inverno aqui, provavelmente a gente vai ter um inverno mais frio. O ano passado não teve quase nada. Esse ano aqui, pelo menos no mínimo umas 2 ou 3 ondas de ar frio, que o ano passado não teve nenhuma, a gente pode ter. Então são esperados mais episódios de geada, neve no topo da Serra Catarinense, Serra Gaúcha e Campos de Palmas. E a geada ela vai começar mais cedo esse ano aqui, provavelmente. Então, o que a gente sempre coloca é que cada vez mais as informações do clima a gente tem que estar mais acompanhando e mais de perto. E a gente está se surpreendendo, né, a cada participações dos seus comentários. E voltamos no próximo mês.